Gente, para mim sempre é super engraçado começar. Vamos lá. Eu vou só dar uma mute aqui, porque às vezes eu me perco nas linhas de pensamento, mas vocês vão levantando as mãos, estou de olho no chat e a gente vai conversando, tá bom? E se apresenta, Elisa. Eu vou montar. Você é a famosa da internet, mais de 30 mil seguidores. Já passou no G-Show, tudo mais. Eu vou dar o mute aqui, mas daí a gente começa, que daí eu vou ficar perdida, mas eu vou me apresentar. Só um minutinho, com licença, gente. Então, meninas, boa noite oficialmente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. Ao contrário do que a Fran falou, não, eu não sou tão famosa assim. A gente está tentando, né? Acho que o projeto Mulher Árvore, para quem ainda não conhece, tem uns 3 anos e meio. Mentira, agora em janeiro vai ter 4 anos, e por conta disso é que é grande, mas é um trabalho de formiguinha diário e a gente vai percebendo que a gente é só um grão de areia numa imensidão enorme, mas que, assim como uma gota no meio de um lago parado, tem uma ressonância muito grande quando a gente se conecta com as pessoas e a gente está aberto para se transformar. Então, a Mulher Árvore é um projeto que nasceu dos meus processos de cura, do meu processo de autoconhecimento, e é um projeto totalmente voltado para a sexualidade consciente e sagrada. Então, quando a gente fala isso, a gente vem trazendo essa consciência de que é o físico, o mental, o emocional e o energético. E para mim, toda sexualidade é sagrada, porque é a forma como a gente carga na matéria. E também é uma energia de criação e destruição. E destruição não necessariamente é algo ruim, é algo maravilhoso que vem anunciando a finalização de algo para criar. Se a gente parar para pensar, até um orgasmo é uma entrega, é uma morte, é uma destruição, porque a gente, em qualquer encontro, seja sozinha, acompanhada, a gente sai transformada pela experiência. E para mim, nossa, me arrepio inteira, porque para mim a cura também vem através da energia sexual e essa reconexão com nós, com o nosso corpo, com a nossa essência. E é por isso que tem tanta patologia no mundo, né? Com relação a trauma, a questão ginecológica, a questão, né, do útero, dos ovários, porque essa desarmonização, inclusive, da energia sexual. E essa falta, essa separação da energia sexual do nosso coração, da nossa essência e da nossa consciência, seja até dos pensamentos, das crenças, mas eu vejo também como a nossa consciência espiritual. Porque, afinal de contas, é a forma como a gente encarna na matéria. Então, que coisa mais maravilhosa, linda e potente do que essa? É lógico que os homens, as instituições deturparam muito e tiraram esse poder da gente, né? Separaram principalmente com relação às mulheres. Colocaram muitos tabus, colocaram um monte de introjeção que fez a gente duvidar do nosso corpo, da nossa capacidade, achar de uma forma muito sutil que, inclusive, o prazer é pecado, é sujo, e, na verdade, é a maior potência, que quando está integrado ao nosso coração, que não significa que a gente precisa amar todo mundo que a gente transa, não é? Mas guiar a nossa sexualidade a partir de quem a gente é. E a partir disso, a gente vai se transformando e sendo guiado pelas nossas reais vontades e não das introjeções. Basicamente é isso o projeto da Mulher Árvore. E para mim nasceu de um processo profundo de cura, porque a minha história fala muito de abuso sexual infantil, muita abuso também quando adulta, de relações tóxicas, com muita dificuldade no trabalho, finanças, e era sempre um desencontro com a minha essência e uma energia sexual bloqueada. Eu sempre ouvi das pessoas, especialmente em espaços espirituais, que energia sexual demais é ruim. Toda vez que eu me expressava, super expansiva, alegre, as pessoas falavam, não, você tem que ficar quietinha, silêncio, né? Porque você tem que ser igual a todo mundo, tem que ficar assim, né? Toda hora naquela pose da meditação. E realmente, meditar é maravilhoso e a gente precisa. Só que não é porque a gente se mantém numa pose imóvel, não significa que está acontecendo aqui dentro. Vocês entendem essa diferença? Aquilo que a gente projeta do que deveria ser, não necessariamente é o que está acontecendo dentro. E a mesma coisa acontece na nossa sexualidade. Quantas vezes a gente não quer agir conforme o que as pessoas esperam, aquilo que é certo,
As pessoas esperam que a gente age de uma forma sexy, sem ser vulgar, mas a gente não se questiona se a gente está transpassando aqui dentro isso, essa sexualidade, essa sensualidade e esse prazer. Então, às vezes, a gente coloca várias máscaras para se encaixar em alguns espaços. E o meu processo de cura foi entender que a minha energia sexual, a minha expansividade, a minha espontaneidade, a alegria, e esse jeito de falar sem pensar, também é tão bom quanto. É óbvio que na hora que tem que sentar a bunda e meditar, eu vou meditar. Mas eu não preciso fazer isso para provar para alguém, eu preciso fazer isso porque para mim é bom. E a mesma coisa quando a gente traz para a sexualidade. Faz sentido para vocês? Eu espero que sim. O que vocês tiverem de dúvida, pode usar o chat, tá bom? Então, a gente vai compreendendo, pelo menos na minha visão de mundo, que a sexualidade é uma parte integral do ser humano. É importante a gente viver ela. Porque só viver no espiritual, trabalhando só o coração para cima, a gente está negando uma parte essencial, que é a matéria, a sobrevivência, o prazer, as relações. E querendo ou não, a energia sexual é onde tem mais culpa, mais raiva, mais crença negativa, assim como, né? Então, o prazer, o dinheiro, a matéria. Quem aqui pode viver uma vida espiritual se tem conta para pagar, se está passando fome, se está dentro de um relacionamento abusivo? Como é que a gente, então, consegue ir mais longe se a gente não está bem enraizado? E é por isso que é a analogia da mulher árvore, porque tem as raízes bem fincadas, que é nutrida a partir da sua ancestralidade, que nada mais é energia sexual, porque querendo ou não, independente dos meios, foi através de um gozo que a gente está encarnado, afinal de contas, né? Alguém disse sim no nível inconsciente, alguém sentiu prazer para a gente estar aqui. Não estou negando castrações, não estou negando, né, um monte de bloqueio que está sendo perpetuado de geração a geração, mas tem uma parte que é da alma dos seres humanos, da nossa ancestralidade, que disse sim para a gente estar aqui, que a gente está encarnado no corpo. E da mesma forma, quando a gente está bem enraizado, é que a gente pode dar esses frutos, né? Está ancorado no coração, se a gente olhar para a árvore, tem os galhos, né? Cheios de folhas, cheios de frutos, e é essa conexão literal entre o céu e a terra. Então, olha só que incrível, só nisso a gente já compreende que o corpo feminino, ele tem raízes muito fincadas e que, literalmente, é um canal entre o céu e a terra, seja para conceber, seja para gestar, seja para parir, seja através da nossa ciclicidade, do ciclo menstrual ovulatório, independente se a gente tem útero, ovários, independente se a gente menstrua ainda. Mas essa ciclicidade é inerente a gente. E olha só que poder, né? A gente tem o poder de se regenerar, a gente tem o poder de entender as diferentes nuances da nossa energia sexual, que é o prazer, a matéria, a criatividade, esse poder de manifestar, esse poder de criar a nossa realidade. E quando a gente fala esse tema, né, sexo, amor e consciência, eu já dei vários graus, né, já comecei a falar as coisas, mas eu queria dar 2 passos antes, minha cara, fazer isso. Então, nesse processo de transformação, é que nasceu esse projeto, e é um processo de cura contínuo da Iris. É por isso que vai ganhando força, vai crescendo e vai se transformando. E uma parte super importante desse desenvolvimento foram pessoas que, ao longo da minha jornada, disseram sim para as experiências, e foi aí que eu conheci, inclusive, a Fran. Não sei se ela já chegou a comentar um pouquinho da nossa história, mas a gente se conheceu porque eu estava precisando de gente para fazer uns testes, sabe, umas cobaias? Eu acho que todo mundo que já aplicou reiki, que já fez algum paranauê terapêutico, precisa de cobaia, não precisa? E a Fran, ela estava chegando de Portugal, ela tinha pedido uma mandala para eu fazer, né, a mandala das deusas, e daí ela estava chegando, estava passando por várias coisas, e eu tinha acabado de fazer uma formação de massagem de liberação emocional, que é uma massagem, assim, pauleira, que era 10 massagens, e, no caso, eu conhecia a Fran, não conhecia, mas eu tinha uma ponte, que era a Mariana, e que é amiga nossa, e a Mariana falou assim, ó, eu tenho uma amiga, que é a Fran, e que ela precisa, eu acho que ela está precisando disso, e eu acho que ela toparia fazer essas 10 sessões de massagem de liberação emocional. Apesar de ser massagem, gente, essa massagem é muito potente, porque mexe na memória celular, especialmente da nossa história sexual. E não é porque fala da nossa história sexual que está gravado na genital, não, é no corpo inteiro.
Então, imagina, era uma massagem com respiração que amplifica muito o nosso campo e mobiliza toda a nossa energia sexual, onde vai tocando o corpo. E essa Fran, a gente daí começou a ter mais contato, conversar, e ela passou por essa experiência. Foi aí que a gente se conheceu, ficou amiga, e deu muita risada, chorou muito, e foi se transformando. Né? Então, por isso que eu tenho um imenso carinho pela Fran, e para mim é muito legal ver como que a vida dela foi se transformando e que ela foi se empoderando, foi construindo relações e relacionamentos muito bonitos de uma forma ainda mais saudável. E eu gosto de perceber que, assim, eu não fui a pessoa que locomoveu, que fez o negócio acontecer, porque todos esses créditos é da Fran. Mas eu tenho uma pontinha ali de ter empurrado para frente e falado assim, não, vamos que vai dar bom. De alguma forma, o que eu fiz pode ter ajudado ela a ser essa mulher super foda que ela é hoje. Então, eu tenho um super orgulho e, ao mesmo tempo, um carinho imenso pela nossa história. Então, olha só como a vida acontece, né? Então, a Fran deu um voto de confiança enorme para mim. Então, sempre quando ela quiser, não, vamos fazer algum rolê junto? Eu sempre vou dizer sim, com muita alegria, com muita boa vontade, porque, cara, vamos falar a verdade, quem bota uma fé na gente, né, e disse assim, não, vamos fazer isso acontecer, a gente precisa reverenciar sim. A Fran faz parte da minha história de uma forma muito amorosa, e até mesmo em momentos que a gente nem confia em si mesma, no meu caso, né, eu não confiar em mim mesma, ela confiou. Olha só que incrível. Então, eu tenho muito carinho mesmo e me sinto muito honrada em estar aqui hoje à noite. Nossa, agora que eu já fiz, né, um super meu voto de amor e de honra em estar aqui, então eu agradeço a presença de todas vocês, viu, gente? E é por isso que eu estou aqui, eu me sinto muito feliz e grata pelo convite e poder compartilhar com vocês tanto essa conversa, como também essa experiência que a gente vai proporcionar. A prática que a gente conversou para fazer hoje era o sexo, amor e consciência, que é uma prática de alquimia sexual. A base dela é o Tantra, a sexualidade sagrada, a alquimia, que é deixar a energia sexual se movimentar e que ela conte a nossa história. Mas, acima de tudo, se reintegrar o nosso emocional e com a nossa consciência, que nem eu falei antes. Parece que a sociedade colocou o sexual de uma caixinha, o coração de outro, e a nossa mente nem se fala, né? A nossa consciência divina, então, meu Deus, está ali embaixo do tapete, bem escondidinha, 7 chaves, num cofre, num banco suíço, lá bem longe. E a gente percebe isso de diferentes formas, né? A gente vê hoje em dia muitas mulheres que não sentem desejo sexual, não tem, tá com muita baixa libido, às vezes tem alguma questão, né, no útero, nos ovários, muitas vezes entram e saem de mesmo padrão de relacionamento, não consegue às vezes esquecer uma pessoa lá do passado. Isso tudo está conectado com a energia sexual. E isso não é só fruto da energia sexual, porque a energia sexual é ruim ou não. Isso é um condicionamento que a gente recebeu há milhares de anos. Se por um lado a gente recebeu muito essa informação, né, de que o sexo é pecado, que não pode fazer, que tem que ser casta, né, que a gente recebeu essa informação, tá no inconsciente, tá gravado no corpo, porque ancestrais nossas tiveram a sexualidade podada. Hoje a gente já vive uma nova era, que de certa forma é muito boa, né? Porque agora todo mundo fala de sexo, a mídia vem do sexo. Só que tem um grande problema aí. A sexualidade que é vendida é uma sexualidade ainda muito patriarcal, porque a gente tem que mediar a nossa sexualidade na mesma visão dos homens. Então, se a gente parar para perceber isso, a gente vai entendendo que as introjeções que a gente recebeu do que é sensual, daquilo que é belo, daquilo que é sexy, ainda é muito mais voltado para o imaginário masculino. Quem disse que tudo isso é 100% confortável para a gente? A gente recebe muita informação que a gente precisa ter determinada roupa, determinada beleza, estética, para ser atraente. O nosso desejo sexual está muito atrelado a isso, e não conectado com esse corpo, com esse sentir e com as sensações. A gente recebeu uma informação de que sexualidade é servir o prazer, e como resposta a gente também receberia todo esse acolhimento, né? De que o outro vai também nos dar prazer. E, de certa forma, até mesmo em relações saudáveis, o parceiro ou a parceira pode ter toda a boa vontade do mundo em nos dar prazer.
Só que se a gente não conhece esse corpo, se a gente não conecta com as sensações, não tem como a outra pessoa ter uma bola de cristal e saber tudo. Pode ser o médium mais foda do mundo que não vai saber. Porque, afinal de contas, a gente não conhece esse corpo. Questões sobre a nossa vulva, a nossa vagina, os próprios processos naturais, a gente já não sabe mais. Quantas vezes a gente olha para a nossa vagina, quantas vezes a gente se questiona, né, se a gente vai menstruar ou não. Ai, meu Deus, atrasei, a gente já acha que está grávida, e muitas vezes é só o ciclo, a ovulação que mudou a data, e a gente não percebeu. A gente, às vezes, confunde um processo natural do muco cervical, por exemplo, com uma candidíase ou com uma patologia. Quantas vezes, às vezes, a gente sentiu um pouquinho mais, né, o fluxo não, o fluido vaginal, e a gente achou que era uma patologia. Ou a gente acha diferente o cheiro, a gente acha que tudo que sai da vagina é algo ruim. Então, a gente coloca um monte de produto, a gente acha que ela é feia, e a gente esquece que é uma parte nossa e que a gente precisa entender como que ela funciona para a gente saber se realmente é uma questão de patologia ou se é um processo natural. E a mesma coisa o prazer, a gente terceiriza o prazer esperando que a outra pessoa vai saber. Ou então a gente tenta reproduzir essas ideias de sexualidade que servem ao outro, só que a gente não se questiona. Então, por exemplo, agora com essa outra polarização, que é boa, em certo sentido, de que tem maior liberdade sexual, a gente pode falar sobre sexo e prazer. Por um lado, eu vejo que é ruim se a gente está desconectado do ser humano, do sentir, desse corpo e da nossa individualidade. E por que eu acho isso? Porque senão a gente fica muito mais suscetível a tentar reproduzir aquilo que nos falaram que seria bom. E daí a gente tenta fazer o que nos falaram, a gente se frustra, porque às vezes não tem o mesmo resultado, porque todo mundo fala, não, eu sou super bem resolvida sexualmente. Ó, aqui, ó, quem sempre falava, não, gente, transar é comigo mesmo, eu sou muito boa. E daí, quando eu fui vendo a minha história, quando eu fui começando a descobrir a minha história de abuso infantil, né? E depois estudando meus padrões de relacionamento, a minha história e os bloqueios, eu comecei a perceber que mesmo que eu sentisse prazer, eu não alcançava nem 5% do que eu alcanço hoje. E, ao meu ver, hoje, pelo menos, eu adquiri um pouquinho mais de modéstia, porque eu gosto mais dessa possibilidade de descobrir que eu posso ir muito além. Porque esse corpo é extremamente sexual, independente das minhas genitais ou não. Porque esse corpo, onde tem terminação nervosa, é capaz de sentir prazer, é capaz de sentir êxtase, através das próprias sensações que a gente tem no corpo. De quando está feliz, de se permitir transbordar e sentir como que essa felicidade transborda em todo esse corpo físico e energético, de sentir, sabe, a pele sensibilizar só de falar com alegria uma parte da minha história que já foi com dor. Hoje eu sinto muito prazer em fazer isso. Então eu sinto agora todo esse corpo como se estivesse cheio de energia e tá assim, ó, vibrando. E olha, para mim, continuando assim, é orgástico se continuar aumentando e sustentando. E isso não tem nada a ver com as minhas genitais, porque elas estão bem, estão ali, de boa. Não é um prazer sexual, mas é um prazer de estar aqui me permitindo ser, vibrar na minha essência, deixando que a minha energia sexual crie, verbalize e traga para o mundo aquilo que eu faço. Faz sentido para vocês? Eu já dei um super giro, né? Eu sou dessas. Então, a gente vai percebendo que o nosso sexual, ele precisa estar integrado com quem a gente é. Porque se eu não sei aquilo que eu estou sentindo, muitas vezes eu vou aceitar situações que para mim não é boa. Por exemplo, quantas vezes, às vezes, a gente diz sim para o sexo, mas quando chega na hora H de ser penetrado ou não, parece que a gente já não está mais com vontade, às vezes a gente não consegue verbalizar. E muitas vezes a gente só sente o estranhamento e continua, mas a gente não consegue dar nome a essa sensação que está aqui. Ah, eu perdi a vontade. Ah, eu não sei, eu estou me sentindo triste, alguma coisa está acontecendo aqui. E o nosso corpo basicamente se fechou. Só que a gente não compreende esse processo do corpo, porque a gente está desconectado dele, e a gente vai se atravessando. Só que esse atravessar está gravando informação em todo o nosso corpo, mas principalmente daí na nossa vagina, se a gente vai ser penetrada. Em várias situações também, não precisa ser só no ato sexual, mas em todos os aspectos da nossa vida, de tentar fazer algo diferente, só que a gente tem medo de agir, isso é energia sexual, esse impulso de ir para a vida, realizar.
desenvolver um novo projeto, ou então de se comunicar com mais clareza com determinada pessoa que está atravessando limites. Essa energia sexual alinhada com o nosso coração, com o nosso plexo solar, que vai falar, opa, aqui não é bem assim, não bem dado. Energia sexual também. Quantas vezes a gente não se deixa atravessar? O sexo, na vida, não está tão separado assim. Na verdade, está tudo um nutrindo o outro. É por isso que a gente fala sexo, amor e consciência, porque as nossas memórias, os nossos pensamentos, as nossas crenças estão sim nutrindo o nosso sexual. Porque quantas crenças a gente não tem sobre o sexo, sobre o relacionamento, sobre o dinheiro. E o nosso sexual é o prazer, é a abundância, o dinheiro. Ele é extremamente magnético, especialmente em nós mulheres. E ali, por conta do nosso útero ser um grande gestador, um grande receptor da vida, tudo aquilo que a gente coloca no nosso mental, a gente nutre no nosso sexual, então ele amplifica. E é muito doido falar isso, não é? Porque a energia sexual é a energia de criação. Dentro desse nosso seu ventre energético, ele amplifica tudo isso e a gente vai gestando por muito mais que 9 meses. Então, relacionamentos, desejos, sonhos, prazeres vividos, prazeres não vividos, estão tudo ali. E quando a gente traz para o emocional, nosso emocional também nutre o nosso sexual. E um exemplo muito claro disso é quando a gente está bem com a gente mesmo, como é que são as nossas experiências sexuais? Como é que a gente escolhe um parceiro, por exemplo, quando a gente está bem emocionalmente? Normalmente a gente tem uma melhor escolha de parceiros para uma noite, o sexo é melhor quando a gente sabe, nossa, eu estou alegre, eu estou feliz, e eu escolho me conectar sexualmente com o meu parceiro. É muito mais fácil sentir orgasmo, ou se não alcançar o orgasmo, a gente não se sente mais conectada com o parceiro ou a parceira. A gente olha nos olhos e fala, vem, só vem, que aqui vai acontecer uma loucura essa noite, vai dar bom. Mas aqui a gente está bem. Mas se a gente não identifica que nesse emocional, às vezes a gente está com raiva, a gente está triste com a pessoa, porque a gente não sente raiva da pessoa, a gente está sentindo raiva. A pessoa pode ter dado aquele empurrãozinho, ter ativado aquele gatilho, mas quem está sentindo é a gente, não é? Só que às vezes a gente não comunica, e a gente deixa esse sexual nutrir. Às vezes a gente não sabe quando está com medo, mas a gente está sentindo medo. Pode ser da experiência atual, pode ser uma experiência que aconteceu há 10, 20 anos atrás. Eu falo 20 anos atrás porque eu tenho 32. Então, hoje já me faz sentido falar coisas de 20 anos atrás. Eu me sinto super adulta. Mas olha só, quantas vezes perto de uma experiência sexual ou não, às vezes de dar um impulso de fazer uma viagem, um impulso de iniciar um projeto, um trabalho novo, ou mesmo na questão sexual, às vezes a gente vai dar esse impulso de se permitir vivenciar algo novo e, de repente, algo ativa no nosso corpo, que é um medo inconsciente de coisas que a gente já viveu. Mas esse corpo está guardado. E, às vezes, isso nos impede de se entregar ao prazer, isso nos impede de ir em direção a algo, gera aquela ansiedade que nos imobiliza, que nos castra, que nos fecha inteira. E essa falta de conexão, então, de entender que esse desejo sexual, ele nutre e é nutrido pelo nosso emocional, pela nossa essência, pelo nosso sentir, que também é nutrido e nutre o nosso mental e a nossa consciência, a gente começa, tendo essa consciência, a gente começa a entender o quanto que às vezes a gente está incoerente. A gente deseja, mas aqui a gente está com medo. E aqui está piscando um sinal de alerta. E às vezes a gente age de uma forma totalmente incoerente. A gente está com medo e a gente continua. Ou então a gente não percebe. Por exemplo, frente a uma situação, vou reformular, frente a uma situação que engatilha a gente o medo. E que realmente, vou reformular ainda, calma aí. Tem situações em que a gente sente medo, mas é muito mais fruto de um trauma que não nos permite viver. E tem outras situações que, idealmente, na nossa sociedade, são hipoteticamente muito boas, mas o nosso lado mais instintivo, animal e sexual, que é o que rege a nossa sobrevivência e a reprodução da espécie, que é o sexo e o prazer, às vezes a gente ativa o sexual, mas frente a uma situação que para as pessoas é positiva, o nosso emocional acha
estranho, o nosso lado mais instintivo apita um sinal de alerta de que talvez esse não seja o caminho, o sentir com as sensações sensoriais do nosso lado mais animal estão apontando que talvez as coisas não são exatamente como aparentam ser, que é o nosso instinto e a nossa intuição. Só que o nosso mental, a partir das crenças e reproduções do que nos mostram, do que deveria ser, fazem a gente se atravessar todos esses sinais de alerta e ver uma situação que vão gravar uma informação e vão registrar algo que não seja tão legal. Um exemplo, claro, vou dar uma situação da minha vida, sempre dou, né? Conto a minha vida inteira. Tá numa festa, se encontra um moço bonito, né? Padrão. A gente começa a conversar. A gente já... Mas a pessoa parece ser muito bonita. O meu sexual tá falando... não ativou tanto fogo assim, mas aqui na minha cabeça, não. Com certeza é loucura de mim. É uma loucura minha. Não, imagina, vamos continuar. E daí a gente vai, parte para o grande finale e a gente vê que não foi uma experiência tão boa assim. Ou então, uma amizade. Quem aqui não teve uma amiga meio assim? Que tudo o nosso corpo tá falando, olha, bicha, fica esperta com esse rolê, sai correndo. Nosso instinto está alertando algo, a nossa intuição está alertando algo, só que a gente se atravessa e quebra a cara. Todo mundo já viveu isso em algum momento, eu tenho certeza. Não vamos responsabilizar o outro, né? O que é do outro, cada pessoa é responsável pelas suas ações, mas por que a gente não ouviu? E quais padrões estão enrustidos aí? Por que a gente continua se atravessando nessa pequena sutileza? E tudo isso tem a ver com o nosso sexual. É por isso que a gente fala que é tão incoerente, a gente pensa, sente e age de uma forma totalmente desconexa. E quando a gente traz para os relacionamentos, eu gosto de dar uma historinha. Quantas vezes eu, há 10 anos atrás, tive um relacionamento que foi muito bom sexualmente. Caraca, foi foda, assim, muito bom, mas emocionalmente me destruiu, me rompeu no meio. E daí, depois que eu vivenciei isso, a Elisa toda machucada foi tentar se relacionar novamente. E o que aconteceu? Ela achou que, por conta de ter sido muito bom sexualmente, ela se permitiu ser exatamente como ela era, ativou algumas feridas de rejeição, que não era relação à pessoa, mas eram relações dela lá da infância, com relação a papai e mamãe, porque sexualidade é isso. Tudo papai e mamãe, tem jeito não. Consciente, todo mundo está nos 0 a 7 anos de idade. Mas daí, dado esse cenário que reafirmou o sentimento de rejeição da Elisa, ela tentou novamente. Então, ela começou a sair com outra pessoa, só que no nível inconsciente, o que aconteceu? Eu posso viver o sexual, eu posso me abrir no emocional, mas aqui, no inconsciente, se eu for exatamente quem eu sou, a pessoa vai sair correndo. Então, o que a Elisa fazia? Para eu ser amada, eu preciso negar quem eu sou. Então, eu paro de falar, eu tento ser a pessoa que a pessoa que poderia ser desejada pelo outro. Mas isso também não é garantia de se manter um relacionamento, porque todo mundo tem livre-arbítrio. E daí a gente rompe de novo toda essa estrutura. E daí a Elisa começava outro relacionamento, no qual, então, ela entendia, sentir machuca. Inconscientemente, o que gerava de resposta? Eu poderia me abrir sexualmente, eu poderia me abrir no intelecto, mas quando eu começava a voltar a sentir amor, carinho, afeição, algo dentro da Elisa apitava e falava assim, isso é perigoso, sai correndo. Você vê a desconexão entre o sexo, o amor e a consciência, o pensar, o sentir e o agir. Isso não se dá só no contexto de relacionamento, de emprego, trabalho, matéria. Todo mundo tem isso em algum nível. E a gente, pouco a pouco, a gente vai trazendo e vai aprendendo a fluir através da nossa história que está gravada no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções e, sim, no nosso campo energético. E a questão é que, então, a gente precisa procurar formas de se reconectar. E é por isso que, então, nasce aí a alquimia sexual, que é permitir que essa energia sexual se amplifique. E através da respiração e do movimento, a gente comece a integrar esses 3 fogos, que é o sexo, o coração, o amor e a consciência, que é a nossa mente, mas também essa portal do divino, que nem eu falei anteriormente da sexualidade sagrada. Então, é sempre essa busca de trazer e se acolher.
Essas são práticas que vêm muito do Tantra, do Tao, da alquimia sexual. E é bem legal falar isso, porque a maior parte das pessoas acham que Tantra é sinônimo de sexo, de prazer, ou então desse erotismo que não é erotismo genuíno, né? Que é só genital. Tantra é sobre o caminho da desconstrução e da experimentação, se aprofundar se conectar tão profundamente com o seu corpo e a partir dele, independente se é no sexual, se é no emocional ou no mental, mas acima de tudo, nesse corpo todo que é sensorial, aumentar o campo vibracional e assim mesmo encontrar luz. Mas integrando todas essas polaridades, rompendo o feminino e o masculino enquanto separação, a sombra e a luz, mas acolhendo e fundindo tudo isso dentro desse canal. Então, é a mesma coisa, energia sexual, energia feminina e masculina em movimento, essa energia de criação e destruição. Então, é um movimento de liberação e gerar uma nova informação. E nessa prática de hoje, a gente vai começar, né? Então, abrir esses 3 pulsos dentro do nosso corpo para vocês sentirem como um pode nutrir o outro. É muito bonito, para mim foi uma das práticas que mais curou a minha história, e é por isso que hoje eu faço o que eu faço, e eu me sinto muito feliz quando eu posso compartilhar isso com as pessoas. Tá bom? Fez sentido para vocês, gente? Porque eu me empolgo, né? Para mim é muito bonito isso, e foi um caminho que eu encontrei da minha espiritualidade, meu caminho terapêutico, meu caminho, inclusive, profissional. Anos atrás, eu nem sabia que eu faria isso da minha vida. Embora eu sempre tenha falado que eu ia ser antropóloga sexual, nem sabia nada, né? Virei, literalmente, terapeuta sexual. Então, para quem não sabe, então, a prática de hoje, ela vai integrar movimento e respiração. Não sei se a Fran chegou a comentar como é que era. Comentou, Fran, com as meninas? Você não contou nada, nem a sua experiência, nem falou que pode dar uns... Não, tilt não vai dar, mas que o negócio pode ser bem doidinho. Não, mais ou menos. Olha, Fran! Gente, podem ficar tranquilas, que não é nada assim de absurdo, é uma prática muito bonita e que só vai precisar que vocês se permitam se movimentar, sair um pouco desse lugar de tipo, ai, é certo ou errado, eu tô fazendo tudo errado. Não, fica tranquila, tá bom? Não tem certo e errado, é só se permitir respirar e movimentar. O movimento não tem que ser certo. Ninguém vai estar olhando uma para outra, no máximo eu que vou estar olhando vocês para conseguir conduzir. Eu vou só fechar aqui a gravação, né? Porque daqui a pouco vai começar e só para não